Georgian de Arrascaeta, Wesley, Gerson e Gonzalo Plata, ambos estão relacionados para o jogo contra o Vitória da Bahia na Bahia. Os jogadores não chegaram aí à Venezuela, mas agora foram encontrar o restante do time. Esses quatro jogadores são quatro jogadores considerados titulares. Acho que não só pelo Felipe Luiz, mas por qualquer torcedor do Flamengo. São quatro dos 11 principais jogadores do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Tanto o Gerson, quanto a Arrascaeta, quanto o Plata e quanto o Wesley. O Plata é um dos que tem substituto à altura, né? O Plata sai, você consegue repor bem. Você tem Luiz Araújo, você tem Cebolinha, que pode inverter, fazer uma ponta ali, e aí você mexe com outro jogador. Você tem Michael. Para as laterais ali, para a parte ofensiva, os lados do campo ofensivo, você tem quem botar no lugar. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas principalmente para te dizer, lembra que o Flamengo falou claramente que o Campeonato Brasileiro era a prioridade? E eu te falei que não se surpreenda se o Flamengo pegar uma viagem longínqua para a Venezuela e preferir botar o time principal no jogo do Campeonato Brasileiro, se o Felipe Luiz olhar para o elenco, olhar para o plantel e falar, olha, eu tenho jogadores como Gerson e Arrascaeta que são muito importantes. Eu acho que eu consigo vencer o Deportivo Táchira lá, fazer os 3 pontos importantes lá, sem esses dois caras. Eu vou fazer isso. Ele vai controlar para que ele possa ter esses dois jogadores no jogo contra o Vitória, onde valem 3 pontos. Esses 3 pontos, você precisa entender o que eu estou falando, tá? Antes de sair me xingando. Depois você pode até xingar. Mas esses 3 pontos do Campeonato Brasileiro, eles são 3 pontos que valem a mesma coisa das 38 rodadas. O jogo contra o Inter valia 3 pontos, o jogo contra o Vitória valem os mesmos 3 pontos. Para quem quer ganhar o Campeonato Brasileiro, todo jogo é importante, todo jogo é decisivo. Para quem quer ganhar a Libertadores da América, se você olha para os adversários e fala, esse aqui, teoricamente é um pouco mais fraco, eu consigo vencer sem usar minha força máxima, você pode tentar fazer esse controle para no jogo seguinte do Campeonato Brasileiro tu ter sua força máxima. Óbvio que tudo isso parece muito encaixado com momentos de lesões e desgastes, tanto da Arrascaeta, do Gerson, do Plata e do Wesley. Parece, quando você olha, parece que foi uma coincidência, mas eu já disse para você que não tem coincidência nesse universo do Flamengo. Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro, sou apaixonado pela Libertadores e quero vencer a Copa do Brasil. Para mim, o Flamengo esse ano, com o Felipe Luiz e com o elenco que a gente montou, tem potencial sim para brigar pelas 3 competições e para isso vai ter que fazer escolhas. Quando você vai para um campo e aí você vai jogar contra qualquer adversário e você tira os seus principais jogadores, você olha para o banco do Flamengo e não tem mais desculpa para dizer que o time que vai entrar não pode performar. O único ponto que a gente coloca ali, e talvez esse seja um lugar que o Felipe Luiz precise olhar com mais afinco até a chegada de um substituto, eu vou fazer um vídeo só falando do meia que o Flamengo precisa, porque o Boto foi taxativo na entrevista para o Flazuelo, vou falar isso em outro vídeo, ainda hoje vai estar esse vídeo no ar também, tá? Não sei que dia você está vendo, mas vou lançar os vídeos juntos. Então, você já vai ver que eu vou falar sobre isso. Mas, cara, principalmente Gerson e De Arrascaeta, você precisa controlar para que um desses dois esteja disponível. Porque hoje, quem faz as vezes do Arrascaeta, sem que o Flamengo perca muita qualidade, é o Gerson. Você consegue ter um meio de campo com o Dela Cruz, que todo mundo é apaixonado, todo mundo sabe que joga pra cacete, resolve todos os lados do campo. Você sabe que consegue ter ele jogando junto com o Pulgar, que também tá voando, jogador de seleção absurdo, e ter o Gerson mais centralizado para ficar livre ali e criar. E eu não preciso do Arrascaeta, que eu jogo com Plata, com Bruno Henrique, com Jorginho, com Juninho, posso jogar com Michael, Cebolinha e Bruno Henrique na frente. Bom, como você quiser, Luiz Araújo. O que não dá é para ter um desses nomes que eu citei aqui da frente criando. O Luiz Araújo não vai funcionar como meia, porque ele não tem essa valência, essa qualidade. Ele é um cara que, se está aberto pelo lado de campo, ele consegue acelerar o jogo, ditar o ritmo, cortar para dentro e finalizar. Quando ele está aqui, ele tá encaixotado no estilo de jogo que não é dele. Então não vai funcionar. Não vai funcionar. Talvez um jogo, você fala assim, não, esse jogo aqui foi bom. Ah, esse jogo aqui eu gostei. Mas não podemos fechar uma análise de um jogador por causa de um jogo, ok? Na prática, eu acho que o Luiz Araújo é um jogador espetacular que tem que ser usado pelas pontas, tem que ser usado pelos flancos, como dizem os mais velhos, né? E aí o Felipe Luiz precisa ter esse controle. Parece, tá? Me parece que foi uma coincidência. Me parece que tanto o Gerson pela seleção brasileira quanto o Arrascaeta pela seleção uruguaia, e até Plata e Wesley
também pelas seleções deles, mas estou falando especificamente do meio, porque o Wesley tem um bom reserva e o Plata eu já te falei aqui que dá para você mexer. Você tem peças de baita qualidade para o lugar do Plata. Me parece que foi uma coincidência aí por causa dessas lesões. Eles voltaram, o Felipe olhou, falou, não, vamos controlar aqui, vamos segurar. Mas eu acho que pensando ao longo da temporada, não podemos correr o risco, até que o Flamengo traga um 10 de verdade, né? Até que o Flamengo traga um meia-meia, não podemos correr o risco de não ter os dois ao mesmo tempo. E quando eu vejo esses 4 jogadores, assim que acaba o jogo da Venezuela, eu recebi a informação, assim que acaba o jogo da Venezuela, todos nós fomos informados de que os 4 jogadores iriam encontrar com o grupo para jogar contra o Vitória. Ora, bebê, peraí, os caras não estavam ferrados? Não, até estão com desgaste, até estão com controle de minutagem, e por isso o Felipe Luiz olhou para 2 jogos com viagens desgastantes, Venezuela e Bahia, olhou para essas distâncias e falou, cara, esse grupo aqui eu preciso preservar para o jogo mais importante. E o jogo mais importante é o jogo contra o Vitória da Bahia. Você pode ficar puto, você pode dizer, Felipe, você está falando merda, não estou, e não é uma opinião minha. Foi dito, verbalizado pelo presidente BAP, foi verbalizado pelo Boto e foi verbalizado pelo Felipe Luiz, que o foco da temporada é o Campeonato Brasileiro. Se você não está querendo acreditar, se você não quer aceitar, é um problema teu, bicho. Se você vai querer lutar contra a realidade que está estampada e esfregada na tua cara, é um problema seu. Eu estou te trazendo a realidade. A realidade é que o Flamengo vai focar no Campeonato Brasileiro. Claro que quando chegar na fase de mata-mata, é claro que se chegarmos lá bem e vamos chegar na Libertadores e Copa do Brasil, vai se olhar adversários, vai se olhar a parte geográfica de onde é esse confronto, e aí sim vão tomar talvez outras atitudes lá na frente. Mas agora, fase de grupo, ainda mais o Flamengo pontuando fora de casa, já tem 3, sabe que se vencer os 3 jogos, dentro de casa faz 9, vai a 12, tá tranquilo, o Flamengo vai controlar e vai escolher priorizar os jogos do Campeonato Brasileiro. E não adianta você dizer, de novo, eu não acho isso, porque não é uma opinião sua nem minha. A gente não tem direito de opinar ao contrário do que está sendo dito. Foi colocado que o mais importante é o Campeonato Brasileiro, e essas 4 peças que não foram para a Venezuela e milagrosamente, 1 minuto depois do jogo na Venezuela, estavam se preparando para viajar para enfrentar o Vitória, essa escolha dessas 4 peças não irem para a Venezuela, para irem para a Bahia e enfrentar o Vitória, ela é bem clara de que sim, não era um blefe. O Campeonato Brasileiro é mais importante do que a Libertadores. O que você acha disso? Você não estou te perguntando se você acha que é isso. Eu estou te dizendo que é isso, é a prioridade. Mas o que você acha do Brasileirão ser a prioridade e do Flamengo olhar alguns jogos e falar assim, cara, eu consigo vencer o Deportivo Táchira com esse time B do Flamengo, que tirando essa peça de meio de campo que ficou faltando, o resto do time é muito bom. Velho. Tirando a peça que é o engate, o encaixe, o resto é bom. Por isso que eu falo, o Felipe podia ter, para te dar a minha opinião, ele podia ter poupado todos, mas mandado ou o Arrasca ou o Gerson. Ou o Arrasca ou o Gerson tivessem ido para a Venezuela, o Flamengo teria vencido o Deportivo Táchira com mais tranquilidade. Porém, contudo, entretanto, todavia, meteu 3 pontos na caixa, botou na sacola e o Flamengaço, aço, saiu muito bem na Liberta e amanhã, fora de casa, pode recuperar pontos que perdeu lá no Maracanã no empate com o Inter, que para mim é um dos times que vai disputar o Campeonato Brasileiro. De novo, o que você achou? Escreve aí embaixo. Curta esse vídeo. Curte, mas curte mesmo. Eu falo curte esse vídeo e você esquece de curtir. Aperta o botão aí agora, vê se você está inscrito. Se você tiver inscrito, ótimo. Se você não tiver, aperta o botãozinho. E aí, se você gostou do meu canal, tá curtindo, viu outros vídeos, fala, cara, o maluco discorda de uma coisa do Felipe, concordo em outra. Mas sim, é um canal coerente, é um canal legal de assistir, um canal inteligente. Manda para mais pessoas, porque eu vou te agradecer bastante. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui como faria o Pedro. Tchau.